Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus, o amor de Jesus Cristo, a luz do Divino Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, meu irmão, minha irmã, ou boa noite ou boa tarde, depende como você na sua casa está com o seu espírito, que sempre para nós é um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, quando nós nos sentimos neste encontro com Deus e nos vivenciamos dentro desse mistério totalmente gracioso e amoroso. Que a graça de Deus esteja sempre com você, com a sua família, aí no seu trabalho, na sua casa, nos teus sonhos e projetos, naquilo que você realiza, sempre pensando em Deus como força principal que nos conduz, que nos ilumina. Nós estávamos falando sobre o sacramento do batismo. Hoje vou iniciar o nosso programa falando sobre os sacramentos da cura e em especial falando do sacramento da penitência e da reconciliação. Pelos sacramentos da iniciação cristã, o homem recebe vida nova em Cristo. Ora, esta vida nós a trazemos em vasos de argila. Somos sensíveis, mas ao mesmo tempo somos modelados pelo próprio Deus. Ele vai nos purificando, tirando as impurezas que existem em nós e vai nos fortalecendo, nos revigorando. E ao mesmo tempo, quando caminhamos ao seu encontro, Ele também nos abraça e nos dá essa força regeneradora. Agora, ela ainda se encontra escondida com Cristo em Deus. Estamos ainda em nossa morada terrestre, sujeitos ao sofrimento, à doença, à morte. Esta vida de filhos e filhas de Deus pode se tornar debilitada, até perdida pelo pecado. O Senhor Jesus Cristo, médico de nossas almas e de nossos corpos, que remiu os pecados do paralítico e restituiu-lhe a saúde do corpo, quis que a sua igreja continuasse na força do Espírito Santo, na sua obra de cura e de salvação. Também junto de seus próprios membros. É esta a finalidade dos dois sacramentos de cura, o sacramento da penitência, o sacramento da unção dos enfermos, os quais nos faz renascer sempre na graça, no amor para o próprio Deus. Aqueles que se aproximam do sacramento da penitência obtêm da misericórdia divina o perdão da ofensa feita a Deus e ao mesmo tempo são reconciliados com a igreja que feriram, pecando, e a qual colabora para a sua conversão com caridade, exemplo e orações. Como se chama este sacramento? Chama-se sacramento da conversão, pois realiza sacramentalmente o convite de Jesus à conversão, o caminho de volta ao Pai, do qual a pessoa se afastou pelo pecado. Chama-se sacramento da penitência porque consagra um esforço pessoal e eclesial de conversão, de arrependimento e de satisfação do cristão pecador. É chamado também sacramento da confissão porque a declaração, a confissão dos pecados diante do sacerdote ou do presbítero é um elemento essencialmente desse sacramento. Num sentido profundo, esse sacramento também é uma confissão, reconhecimento e louvor da santidade de Deus e de sua misericórdia para com o homem pecador. Também é chamado sacramento do perdão, porque pela absolvição sacramental do sacerdote, Deus concede o perdão e a paz. E é chamado também o sacramento da reconciliação, porque dá ao pecador o amor de Deus que reconcilia. Reconciliai-vos com Deus. Está lá em Coríntios 2, ou 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Quem vive do amor misericordioso de Deus está pronto a responder ao apelo do Senhor. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Mateus, capítulo 5,
versículo 24. Por que um sacramento da reconciliação após o batismo? Vós vos lavastes nas fontes fostes santificados, mas fostes também justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. É preciso tomar consciência da grandeza do dom de Deus, que nos é oferecido nos sacramentos da iniciação cristã, para compreender até que ponto o pecado é algo que deve ser excluído daquele que se vestiu de Cristo. Mas o apóstolo São João também diz: se dissermos não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. É o próprio Senhor nos ensinou a rezar: perdoa-nos os nossos pecados. Está na oração mais belíssima que o nosso Senhor nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Aí você pode conferir lá em Lucas, capítulo 11, versículo 4. Vinculando o perdão de nossas ofensas ao perdão que Deus nos concederá de nossos pecados. A conversão a Cristo, o novo nascimento pelo batismo, o dom do Espírito Santo, o corpo e o sangue de Cristo recebidos como alimento nos tornam santos e irrepreensíveis diante dele. Como a própria Igreja, esposa de Cristo, é santa e irrepreensível. Efésios, capítulo 5, versículo 27. Entretanto, a nova vida recebida na iniciação cristã não suprimiu a fragilidade e a fraqueza da nossa natureza humana, nem a inclinação ao pecado, que a tradição chama de concupiscência e que continua nos batizados para prová-los no combate da vida cristã, auxiliados pela graça de Cristo. É combate da conversão para chegar à santidade, é a vida eterna, para a qual somos incessantemente chamados pelo Senhor. Jesus convida a cada um de nós à conversão, e pelo batismo, principalmente, somos renascidos, renovados, o pecado original é apagado da antiga culpa e somos, de novo, renascidos em Cristo. E este apelo, claro, é parte essencial do anúncio do reino de Deus. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos, capítulo 1, versículo 15. A pregação da Igreja, este apelo é feito, em primeiro lugar, aos que ainda não conhecem a Cristo e seu Evangelho. Além disso, o batismo é o principal lugar da primeira e fundamental conversão. É pela fé na Boa Nova e pelo batismo que se anuncia o mal e se adquire a salvação. Isto é, a remissão de todos os pecados e o dom da nova vida. Ora, o apelo de Cristo à conversão continua a soar na vida dos cristãos. Esta segunda conversão é tarefa ininterrupta para toda a Igreja, que reúne seu corpo, que reúne seu próprio seio, os pecadores, e que é ao mesmo tempo santa e sempre na necessidade de purificar-se. Busca sem cessar a penitência e a renovação. Esse esforço de conversão não é apenas uma obra humana, é o movimento do coração contrito, do coração arrependido, atraído e movido pela graça a responder ao amor misericordioso e gracioso de Deus, que nos amou por primeiro. Comprova-o a conversão de São Pedro, após a tríplice negação de seu mestre. O olhar de infinita misericórdia de Jesus provoca lágrimas de arrependimento e depois da ressurreição do Senhor, a afirmação 3 vezes reiterada de seu amor por ele. A segunda conversão também possui uma dimensão comunitária. Isto aparece no apelo do Senhor a toda uma igreja: converte-te. Está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5 e versículo 16.
Santo Ambrósio, referindo-se às duas conversões, diz que na igreja existem a água e as lágrimas. A água do batismo e as lágrimas da penitência. Quando o penitente procura para conversar, que ele se coloca profundamente no mistério salvífico de Deus, onde ele coloca os seus pecados, confia na misericórdia, ele percebe que a ação de Deus ali, lhe perdoando, lhe acolhendo, ele se comove, chora, mas ao mesmo tempo ele se sente renovado, limpo pela graça de Deus. Por isso que a água da penitência, as lágrimas da penitência, onde ele se coloca verdadeiramente como alguém que está nos braços de Deus e está sendo perdoado, acolhido. Eu acredito que a beleza do sacramento da reconciliação ou da penitência passa por esse caminho, onde nós devemos nos colocar como necessitados do perdão, confiando na misericórdia infinita de Deus. E a beleza do sacramento está nesta dinâmica, onde a gente se renova a cada dia, a cada momento, onde a gente se sente abraçado por Deus. Na nossa fragilidade humana, a gente vai até o encontro dele e ele nos abraça. É como a imagem do filho pródigo, como nós já estamos acostumados a ler o Evangelho de Lucas, capítulo 15, onde ele chega até o Pai, e o Pai, totalmente misericordioso, carinhoso, lhe abraça, lhe reveste, lhe dá o seu amor paternal, acolhida, o perdão, onde ele se sente também abraçado por Deus. É a imagem de Deus que perdoa, de Deus que ama, não vendo os nossos pecados, mas ele está vendo a nossa conversão, o nosso crescimento, a nossa transformação, a nossa mudança interior, que vai nos ajudar a demonstrar aquilo que somos a partir do nosso exterior, da nossa convivência, do nosso dinamismo ali com as pessoas, do nosso jeito de ser. Claro que o sacramento da reconciliação nos chama a mudança de vida sempre. Por isso que a conversão é um processo. Não é do dia para a noite. Não é do dia para a noite. A cada dia nós devemos nos converter, nos colocar diante de Deus e reconhecer as nossas fragilidades, nossas faltas, nossos pecados e confiar no teu perdão. E ele sempre nos envolve por inteiro, com amor de pai que ama profundamente o seu filho. Nós vamos encerrar este momento, esta primeira parte que fala do sacramento da reconciliação, onde nós já percebemos como Deus ele vai envolvendo em nós e nos envolvendo no seu amor, onde ele prova que está sempre aberto para nos perdoar, para nos abraçar, porém ele exige de nós esta caminhada e ao mesmo tempo a tomada de consciência que precisamos de ser perdoados, a tomada de consciência que somos pecadores. E uma vez que somos pecadores, sabemos disso, precisamos de buscar o Senhor. Assim como o doente, ele precisa do médico, para o médico lhe encaminhar alguns medicamentos ou tratamento do corpo, nós também, doentes da alma, precisamos de ir até o encontro de Deus para que ele nos cure. E curados interiormente dos nossos pecados, claro que nós somos renascidos, revigorados, renovados pela graça. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desçam sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu emprego, sobre os teus sonhos, projetos, sobre aquilo que você acredita que deve ser abençoado por Deus, que venham a saúde, a paz, a proteção, as bênçãos do Deus todo amoroso e carinhoso. Ele que é Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Na alegria do Senhor, permaneçam na paz, na confiança e na proteção divina. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.